Oi gente, aqui é a Cintia, isso é a série Isso. Hoje eu vim fazer pela primeira vez aqui no canal um story time. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Enfim, vou narrar aqui alguns acontecimentos. E eu espero que vocês gostem e que vocês se divirtam com a minha desgraça. Não é minha desgraça, mas enfim, é algo que acabou sendo ruim pra mim. Pra começar, eu tenho que fazer uma contextualização aqui e falar que quando eu tinha 12 anos, eu conheci a banda System of a Down e eu fiquei apaixonada, viciada, aquilo virou meu mundo inteiro. E era na época do Orkut, MSN. Por causa da banda eu acabei conhecendo algumas pessoas, né, que também eram fãs. Avançando pro momento em que eu já tinha conhecido várias pessoas, eu fiquei amiga de várias fãs da banda também. E nós, várias meninas, viramos as manas System of a Down, manas Soad, ou você pode falar Soad, eu falo Soad. Uma das meninas desse grupo, que eu vou chamar de Joaquina, e eu nos demos muito bem, e desde o início eu nutri por ela um grande amor. Era um negócio muito forte, a gente foi ficando muito próximas. Eu tinha muito ciúme dela, eu era muito idiota. Quando a gente fazia aquelas conversas gigantes, sabe aqueles conversa em grupo que dava pra você fazer pelo MSN? Então a gente fazia. Eu não sei, ciúme vem com insegurança. Eu não sei se eu era insegura em relação a ela, mas eu sei que eu tinha ciúme dela. Eu ficava brava às vezes quando alguém falava que era muito amiga dela, porque eu queria ser a única na vida dela. Eu era muito idiota, eu tinha 12 anos, tá? Só pra deixar claro aqui, mais uma vez, eu tinha 12 anos. Nós fomos virando melhores amigas, quer dizer, ela dizia que eu era a melhor amiga dela. Ah, ela é 4 anos mais velha que eu. Ela é, porque ela está viva, né? Então na época ela já tinha 16 anos e conversando com a menina de 12. Os anos foram passando, nossa amizade foi continuando. E a gente ficava se falando demais por scrap, por tudo, gente. Por MSN, a gente se via na webcam. Eu moro em Belo Horizonte, a Joaquina morava lá em Porto Alegre. Então sim, né, era uma amizade virtual, obviamente, mas ela era uma coisa muito real pra mim, assim. E eu queria muito vê-la um dia. Com o tempo foi passando essa coisa de ciúme. Enfim, os anos foram passando, fomos amadurecendo, até que ela conheceu um cara dos Estados Unidos e, enfim, resumindo, eles começaram a fazer planos dela ir pra lá com ele. Ele veio pra cá uma vez, eles ficaram juntos, enfim. E tudo foi acontecendo até ela, finalmente, realmente aquilo virar algo palpável pra eles e ela decidi ir pros Estados Unidos com ele. Até aí eu nunca havia a visto pessoalmente. E aí ela foi pros Estados Unidos e ficou mais longe ainda de mim, né, gente? Continuamos nos falando, e aí ela me contando tudo da vida nova dela. Tudo, assim. A gente se falava sempre, nada mudou. Um aniversário meu em que ela tava na Disney, e ela fez várias coisas pra mim, tirou fotos em vários lugares escrevendo meu nome na Disney. Foi no parque de Harry Potter e tirou foto com várias coisas pra mim, me mandou cartão de lá, tudo lindo. Até o momento em que ela começou a planejar vir pro Brasil visitar a família dela. Eu fiquei assim, meu Deus, por favor, Senhor, eu preciso ir pra lá. Eu vou pra lá, está decidido, eu vou visitar a Joaquina. Acabou que minha mãe tava de férias, minha mãe sempre tenta viajar no final do ano. Acabou que uma coisa levou a outra e minha mãe topou ir pra lá, pra Porto Alegre, visitá-la comigo. E eu comecei a conversar com a mãe dela. Aliás, eu sempre conversei, mas comecei a planejar e contei meu plano, falei tudo pra ela sobre eu ir vê-la, aproveitar que ela tava vindo pro Brasil pra ir lá conhecê-la pessoalmente finalmente, né? A mãe dela ficou organizando tudo comigo, ia vir ela e o marido, porque eles, né, se casaram. Ela se casou nova, assim, tá? Planejei tudo e ficou decidi junto com a mãe dela que seria uma boa ideia a mãe dela dar um jeito dela ir no aeroporto quando eu estivesse chegando, passear no aeroporto, sei lá como que a mãe dela ia fazer ela ir pro aeroporto. E como era época de Natal, porque eu não falei isso, foi na época bem do Natal, a gente decidiu que eu seria o presente pra ela, assim, gente. Eu ia chegar e ia dar um jeito de encontrar com a mãe dela, e a mãe dela ia fazer ela ficar em outro lado pra não ver o que tava acontecendo, enfim. E eu ia me transformar num presente. Tava tudo certo, a mãe dela preparou tudo, eu ia entrar num negócio, ia me amarrar e eles iam levar ela pra esse presente e falar, olha, pra você, e de repente eu ia levantar, o presente estava vivo e era eu. Sim, eu ia me dar de presente para uma pessoa num aeroporto, na frente de todo mundo. Isso foi filmado. Enfim, fui pra lá, cheguei lá quase morrendo do coração. Conseguiram distraí-la, levaram ela pra outro lugar do aeroporto. Encontrei com a mãe dela, tava assim, já tremendo de nervoso. Entrei no negócio, virei um pacote, um presente mesmo de Natal.
E aí ela chegou, e tem vídeo disso que eu, sei lá, perdido na internet, eu não tenho mais. Mas tem vídeo de eu me revelando como o presente dela. A gente se abraçava sem parar. E aí a gente foi pra casa dela, e desde daí começou, né, a viagem. Eu ia ficar, sei lá, uma semana lá, não sei. Ela tava um bom tempo nos Estados Unidos, e ela estava com saudade da família dela. Mas também tinha eu lá, e ela ia passar um tempo comigo com a família dela. Eu sou ansiedade, então eu só não sabia nessa época o que era, não sabia o nome. Eu tenho muita dificuldade, principalmente lá, que eu não conhecia a família dela pessoalmente. Principalmente a mãe e o pai era de boa, mas alguns irmãos, os agregados, assim, cunhados e não sei o que, eu ficava sem graça. Então começou o passeio, a gente foi decidiram um dia que eles estavam querendo ir pra Gramado, a gente foi extremamente cansativo, mas foi bem legal. E eu entendo claramente que ela tinha muitas pessoas pra dar atenção. E aí voltando pra casa, quando ela tava na casa dela mesmo, porque era tipo um lote assim, que tinha a casa dela e casas em volta, tipo casa do irmão que mora com a esposa e não sei o que. Era um lugar bem bonitinho. Sempre que dava, eu sentava do lado dela, eu ficava tentando, né, passar um tempo com ela, enfim. Mas tinha um marido também que falava inglês, né, ele é norte-americano e ele não conseguia se comunicar direito com as pessoas. Aliás, eles ficavam se comunicando pelo Google Translator. Até que foram passando os dias e ela começou a sumir, assim. Ela ia pra casa do irmão dela, que era bem lá perto. E assim, ela até me chamava, mas acabou que eles queriam ficar jogando o tempo todo, fazendo qualquer coisa, e eu ficava muito sem graça, eu me sentia muito sem lugar. Eu não ia, e eu comecei a sentir também que ela não tava fazendo muita questão de ficar um pouco comigo. Claro que eu sei que ela deveria ficar com a família. Enfim, depois de um tempo, depois de uns anos também, eu comecei a pensar que eu fui muito sem noção, que provavelmente eu estraguei as férias dela, sabe? Estraguei o retorno dela pra família, enfim. Mas coisas que você não pensa quando você está extremamente empolgada, quando você tem 18 anos e tá muito feliz porque vai encontrar uma pessoa que você ama. Mas aí ela começou a ir pra lá, de sair, e ela não mais falava comigo, não mais tentava passar um tempo comigo, ela só ficava lá na casa do irmão dela mesmo. No início, beleza, você pensa, você que não quis, né? Eu pensava, eu não quis ir, tudo bem. Só que aí ia passando horas e horas e o dia inteiro, e isso foi se transformando no dia inteiro. Nos próximos dias ela não ficava mais na casa dela. E eu tava lá, eu e minha mãe. Comecei a ficar me sentindo largada, eu ficava ansiosamente esperando o momento que ela ia voltar e talvez ficar uma meia hora comigo, mas ela não voltava mais, ela ficava lá na casa do irmão o dia inteiro. Tinha momentos de eu ficar assim com a minha mãe, sozinha na casa dela, por horas. Até que foi chegando um dia que eu desanimei total, e aí até chamaram pra um passeio, eu não quis ir. Acho que até minha mãe foi, não lembro, e eu não quis mais ir, pra mim tinha acabado mesmo. Primeiro você tá na casa de alguém, você tá incomodando, e eu já acho que eu tô incomodando o tempo inteiro. Você já fica se sentindo sem graça, e aí de repente você começa a ser meio isolada. Acabou, sabe? Só queria ir embora, só queria chorar, não sei. E foi ficando assim até o último dia, gente, sério. Nada mais aconteceu, ela nem veio mais, não teve mais tentativa, não teve mais aproximação, não teve mais nada. Só, sei lá, nos dois máximos primeiros dias mesmo, que até teve outro passeio que a gente fez e que a gente ficava super carinhosa uma com a outra. Mas depois disso foi mudando e eu não tava mais entendendo o que tava acontecendo. Até chegou o dia de ir embora, e aí fomos pro aeroporto, eu tava querendo chorar, só queria chorar. E aí eu fiquei conversando um tempo com a mãe dela. A mãe dela meio que percebeu o que tinha acontecido mesmo, conversou disso comigo, mas aí depois falou, ela é muito grudada mesmo nos irmãos dela e tudo mais. Falei, não, claro que eu entendo, ela tava com saudade e tal, mas às vezes eu ficava me sentindo sem graça ou sem lugar. Eu acho que ela não entendeu isso e ela não tentou mais ficar perto de mim em momento algum. Fui me despedir dela e a gente teve uma breve conversa, assim, parecia que tava tudo normal. Claro que ela deve ter percebido que tava estranho, mas ela me tratou totalmente normal, totalmente como se nada tivesse acontecido. A gente se despediu, falei coisas e abracei e chorei. Só pra eu lembrar uma coisa, porque eu vou falar de teorias depois. Eu conversei até bastante com o marido dela durante a viagem. Eu era a outra única que falava inglês lá, além dela, da Joaquina. Então eu conversei bastante com ele, a gente ria, sei lá. Então, pronto, acabou o parênteses. Me despedi no aeroporto, fui embora com um sentimento agridoce, assim, mas aparentemente tudo ficou bem. E depois disso ela foi embora também, e a gente conversou. Eu lembro dela demonstrar carinho, assim, até que ela começou a sumir, e sumir, e sumir. Até que passou um aniversário meu, e ela não falou nada, não me deu parabéns, e ela continuou sumindo, e eu assim, o que tá acontecendo?
E passou outro aniversário meu. Ela não me deu parabéns, ela não me mandou mensagem. Isso nunca tinha acontecido. E ela estava, tipo, desaparecida. Mas de vez em quando eu via alguma atividade dela no Facebook, mas ela desapareceu. E aí eu comecei a tentar falar com ela e falar, tipo, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tô com saudade. Ela não respondia. E depois disso se passaram anos, gente. Eu sofrendo e pensando, meu Deus, o que que eu fiz? E conversando com as pessoas. E lembra aquilo que eu falei do marido? Sempre, sempre, em qualquer situação que você fala, nossa, não sei o que aconteceu, vai ter alguém pra falar, será que não era ciúme? E algumas pessoas falaram, será que ela não ficou com ciúme de você com o marido dela? E eu fiquei, meu Deus. Ok, vamos supor que foi esse absurdo, porque se fosse, pelo amor de Deus, se fosse, ela fingiu muito bem, porque ela continuou me tratando com carinho e depois que eu voltei de viagem, ela ficava se declarando pra mim. Enfim, nunca saberei se foi isso. Até que chegou um momento da minha vida que eu percebi que realmente ela tinha saído da minha vida. E isso assim, gente, passaram muitos anos. Até ano retrasado, se não me engano, ela ficou sumida da minha vida. E aí aconteceu uma coisa. Tinha saído uma notícia. Gente, eles são do Rio Grande do Sul. Enquanto eu tava na casa dela, enquanto eu tava lá, eu senti um ambiente... Eu não sei, eu senti uma coisa ruim às vezes. Eu senti um pouco de preconceito, eu senti um pouco de racismo, sabe? Não pra mim, claro que não. Racismo contra pessoas negras. E eu tava começando o meu momento da vida de desconstrução, de começar a enxergar mais as coisas. Sabe aquela coisa de você passa a enxergar e nunca mais você consegue voltar a ser ignorante mais? Aconteceu alguma coisa, tinha saído uma notícia. Eu acho que foi na época do negócio da Boate Kiss. E a irmã dela, mais velha, ela fez um comentário horrível no Facebook, falando de como as pessoas do Rio Grande do Sul e do Sul em geral são melhores intelectualmente do que pessoas do Nordeste. As coisas lá são mais avançadas porque elas têm mais educação, elas são mais educadas em vários sentidos, mais inteligentes, falando de comportamento. E, gente, eu fiquei horrorizada e eu fiz um comentário nesse post dela, não brigando, mas falando como aquilo não tava certo, que eles não são superiores, enfim. Ela discutiu comigo, mas depois no fim ela falou que realmente ela tava errada. Enfim, ficou por isso. Só que um tempo depois eu comecei a perceber que eu não via mais nada da mãe da Joaquina no Facebook. Eu acho que um tempo depois disso eu ainda fui atrás da Joaquina de novo, porque eu não consigo ficar com algo em aberto. Hoje em dia eu já mudei um pouco, mas eu fui e falei, por favor, só me fala o que aconteceu, eu só quero saber, eu só quero entender o que aconteceu. Até que o dia que ela finalmente me respondeu, que deve ter na verdade uns 3 anos. Ela me respondeu de um jeito, meio que se despedindo de mim, meio que fechando um ciclo, falando que aconteceram coisas, que eles estavam desempregados e eles passaram momentos difíceis. E por isso ela estava sumida. Mas eu via ela postando sobre não sei o que, compartilhando não sei o que, e piadinha. Falei, tá bom. E aí ela finalizou essa mensagem me falando, tipo, não vou esquecer porque você fez parte da minha adolescência. E eu fiquei assim, meu Deus, então é isso que eu virei. Eu virei uma parte da adolescência que ela encerrou. Isso que foi o que deu a entender. Tinha gente que já tinha falado isso comigo, que ela me via como algo... não me levava a sério, sei lá, ela decidiu que não me levava a sério e que eu era parte da adolescência dela, sei lá o quê. Mesmo assim nunca fez sentido, gente. Ela simplesmente me tirar da vida dela desse jeito, sem motivo aparente, né? Porque a gente não brigou, a gente nunca aconteceu nada. Por que eu tô falando isso? O que eu falei da mãe dela? Que eu falei disso com ela, que eu achava que a mãe dela, sei lá, tinha me bloqueado. Ela, ai não, é porque ela é bem ruim com coisa de internet mesmo, com rede social. Só que depois eu descobri que ela realmente tinha me bloqueado, a mãe dela. E até hoje eu penso se foi por causa daquela briga que eu tive com a irmã da Joaquina. Basicamente, a gente conversou nesse dia, ficou nisso, a gente conversou e eu fiquei tipo, nossa, eu senti 1 milhão de coisas e eu continuei a conversa. Mas depois que eu percebi o tom da conversa, eu percebi que realmente ela tava falando como se eu não fosse mais algo que fizesse parte da vida dela. Mesmo eu tendo dado ouvido a ela, mesmo eu tendo conversado com ela, eu meio que voltei atrás depois. No dia seguinte eu não continuei, eu não falei mais, não chamei mais. Naquele dia eu decidi que realmente tinha acabado. Eu não queria mais ela na minha vida. Foi isso, assim. Com o tempo também, eu vi ela fazendo... Ela é uma imigrante, né? Ela conseguiu o green card. E ela fazia campanha para um candidato na época da reeleição do Obama, que ele era totalmente contra imigrantes. Depois ela fez campanha pro Trump, gente, porque eu fiquei sabendo. Enfim, ela teve filhos e não sei o que. Eu fui vendo isso, eu fui vendo como ela virou uma pessoa totalmente diferente mesmo e que não se encaixava mais na minha vida. O que me fez realmente, mesmo depois de, tipo,
recebê-la de volta na minha vida, ter desistido, foi o tom da conversa, porque eu senti que eu não era algo que ela queria mais na vida dela. Foi de um jeito muito covarde, ela nunca me falou nada, ela simplesmente sumiu da minha vida. E tudo foi desculpa, porque ela continuou usando a internet normalmente com outras pessoas, depois eu fiquei sabendo. Então, sei lá, eu nunca vou saber o que aconteceu, e isso é uma das coisas que eu mais odeio na vida. E junto com não ter um closure, realmente encerrar algo, ficar algo em aberto. Isso me deixou muito agoniada. Eu nunca vou saber o que houve, eu nunca vou saber se ela teve ciúme de mim com o marido. Eu nunca vou saber se ela terminou comigo porque eu discuti com a irmã dela, sendo que eu discuti porque a irmã dela estava sendo xenofóbica. E a mãe dela me bloqueou do nada. E, sabe? Tudo muito estranho, tudo que aconteceu. É estranha a sensação, mas hoje em dia eu não sofro mais, eu não sinto mais falta dela. Eu lamento, assim, eu lamento pela vida ser tão louca, assim, a gente não fazer ideia do que pode acontecer. Pessoas que um dia foram muito importantes pra você simplesmente virarem menos que desconhecidos. Mas hoje eu vejo que ela virou uma pessoa totalmente diferente, e hoje eu reconheço várias coisas que eu não enxergava antes, e eu acho que foi, sei lá, o certo, não sei. Mas é isso, gente. Essa foi a minha história dramática e louca e vergonha alheia. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse quadro aí de story time, se vocês querem que eu faça mais. E se vocês já viveram algo assim, enfim, vamos conversar aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho.